doutora em Informática na Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professora adjunta da Universidade Federal de Santa Catarina e membro e pesquisadora do Grupo Especialista em Língua de Sinais da WFD e do GT de Libras, World Federation of Deaf. Tem experiência na área de Libras. E agora também um pouco do currículo da professora Joyce. Ela é formada em Letras em Inglês pela Universidade de Franca. Ela também é mestre em Linguística pela UFSCar. E agora está cursando o doutorado, que está em andamento. E também tem sua área de interesse em pesquisa é em léxico e terminografia, lexicografia e terminologia e socioterminologia e linguística de corpos. São suas áreas de interesse. E também a professora Patrícia Tucci, da Universidade de Brasília. Ela trabalha no departamento de linguística, no departamento de línguas e línguas clássicas e língua portuguesa. Ela atua também na pós-graduação em linguística e pós-graduação em estudos da tradução. O foco da área de pesquisa da professora Tucci é em léxico e terminologia e em linguística de corpos, assim como também os estudos de tradução e interpretação de língua de sinais. Então, sejam bem-vindas, as três, por gentileza. Olá, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos e todas. Queria verificar se já está aparecendo o PowerPoint. Podemos começar, por favor? Bem, então, primeiramente, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês. Estou muito feliz de poder ver, reencontrar algumas pessoas, e é uma oportunidade também de mostrar a pesquisa de onde ela partiu para até o momento. É glossário, sempre glossário? Sim, é a minha área de interesse também. Mas o tema da nossa pesquisa é o Glossário Terminológico Acadêmico Administrativo Bilíngue, Libras-Português, uma proposta baseada em corpos. Pode passar, por gentileza? E essa pesquisa, ela foi iniciada no ano de 2019 e surgiu por conta de uma parceria interinstitucional entre 3 universidades, que são elas: uma proposta pela Universidade de São Carlos, UFSCar, que temos aqui a tradutora e intérprete, professora Joyce, e uma outra parceria com a professora Mariana Stanf, aqui da UFSC, e por último, essa outra parceria representada por mim, professora Tucci, da Universidade de Brasília. E por que dessa parceria interinstitucional? Então, nós temos interesses em pesquisas em áreas que pesquisam sinais termos da área acadêmico-administrativa, que caso vocês tenham interesse ou demonstrem interesse, está sendo desenvolvida essas pesquisas desde 2019, nós temos interesse, nessa pesquisa de sinais termos, então, representada por nós nesse momento. Então, aqui temos as nossas fotos, nosso Instagram também, caso vocês tenham interesse. No Colbino, ninguém usa mais e-mail, agora a gente só usa Instagram ou Twitter, mas desculpe, eu não tenho Twitter, eu não uso. Elas têm? Eu não. Desculpem por isso. Então, tenho aqui no meu Instagram. Então, é necessário contextualizar esse momento da pesquisa
Nós já sabemos, todos vocês já sabem também, conhecem, por conta da lei, nós temos o decreto, os cursos de letras libras, que puderam ampliar o acesso dos surdos. Perdão, eu não vi. Então, o contexto. Então, vocês já sabem, nós temos a lei, que é de conhecimento de todos, a Lei 10.436, o decreto, letras livres, e o acesso da comunidade surda a esses espaços. Então, o que a lei favorece? A lei favorece o surgimento de universidades em todo o território nacional. E também alunos surdos, professores, pesquisadores, que estão todos os dias nesses ambientes universitários. E também a participação de tradutores e intérpretes nesses espaços, em comum com a atuação de intérpretes com alunos surdos, com professores surdos, e essa troca constante que há com esses alunos. E com isso surgem novas pesquisas, publicações, possibilidades de pesquisas e terminologias em língua de sinais na área acadêmica. Então, por isso, o nosso interesse de pesquisa a partir desse ponto, principalmente verificar a questão da língua brasileira de sinais no contexto acadêmico. Então, a partir disso, qual é o motivo de pesquisa? Seria por conta da atualização do número de professores surdos em UFs e IFs, e pesquisas que estão sendo direcionadas por esses professores, com a professora Flaviane, que iniciou no ano de 2015, e atualmente nós temos em torno de 309 professores em UFs e IFs, que estão nesses ambientes e possibilitam também a questão da representatividade e conquista desses espaços acadêmicos administrativos também. Então, como se dá essa comunicação? Sinais que estão surgindo, que estão emergindo a partir desse contato com essa linguagem específica, com novos discursos que vão sendo produzidos da área específica. E também podemos verificar uma questão de variação linguística a partir da apropriação discursiva que temos. Então, é uma área de bastante interesse que nos motivou bastante. Então, a partir dessa contextualização, nós nos reunimos e nos inquietamos a pesquisar de que maneira a terminologia é realizada no Brasil. Que pesquisas estão sendo realizadas? Léxico, ou a lexicologia, a lexicografia, os termos, sinais termos que estão sendo produzidos no Brasil. Então, por isso, o que nós percebemos é que a maioria das metodologias desses trabalhos, muitas vezes, se referem à produção e criação de novos sinais. Mas nós precisamos mais. Mas o que os dados nos mostraram foi que há uma problemática existente. Verificamos que há uma falta, uma carência metodológica no caminho a percorrer, ou caminhos diversos que foram percorridos. Mas o foco principal é com relação ao corpus existente, ou de que maneira esse corpus poderia ser pesquisado, ou o processo de validação, o que ocorria. Então, nós precisávamos percorrer outro caminho, outras estratégias, mas nós não sabíamos como ainda produzir. Então, a partir disso, nós tentamos nos reunir e criar ou pesquisar novas estratégias que pudessem responder. Então, como objetivo da nossa pesquisa, a professora Tuxa já explicou, né, que a maioria das pesquisas que temos hoje de terminologia sempre usa método de criação de sinais, e o nosso objetivo aqui é identificar como é que a comunidade surda acadêmica tem se comunicado, o uso da língua diariamente no cotidiano, nessa esfera acadêmica, e levantar esses sinais termos que aparecem nessa comunicação. Lembrando que é na terminologia, na esfera acadêmica, administrativa. Então, pensar nessa língua em uso
o que está sendo usado no cotidiano dentro da academia pela comunidade surda nessa área, nessa circulação da língua. Aí nós três, quando começamos a pensar a respeito dessa pesquisa, já tínhamos ciência de pesquisas anteriores na área de terminologia, em algumas plataformas. A gente fez uma busca no CAPES, na plataforma do CAPES, para saber, fazer um levantamento do que já foi publicado, tanto em dissertações e em teses, sobre terminologia da Libras. Nesse levantamento, descobrimos, vimos 41 resultados. Desses 41, 29 eram de dissertações e 12 de teses de doutorado. E de áreas diversas. Nós vimos da linguística, letras e artes, linguística multidisciplinar, ciências humanas. Das 41 pesquisas, a primeira pesquisa em terminologia de língua de sinais foi em 2007, uma dissertação que teve o intuito, que na verdade podemos perceber aí que a incidência de pesquisas na terminologia eram muito poucas, né? E isso foi mudando no decorrer do tempo, e nós temos hoje, um cenário diferente, que em 2019 houve um aumento considerável de pesquisas em terminologia, 7 dissertações e um doutorado. Em 2021, 4 dissertações e 5 teses. Isso, lembrando que é sobre terminologia. Então, isso mostra que a área de terminologia, ela começou a ter um crescente interesse das pessoas na academia para saber, para pesquisar. E nós também queríamos saber que método essas pessoas têm usado para fazer esse levantamento de corpos. Bem, então, a partir dessa análise, dessas 41 pesquisas, o nosso objetivo era encontrar e verificar qual método era utilizado. Queríamos entender de que forma foi se construindo essas pesquisas, qual era o processo da questão do sinal-termo, quais eram os processos. E nós verificamos que, dentre as pesquisas, em sua grande maioria, se dava da questão a partir da língua portuguesa para a língua de sinais, e não o contrário, em sua grande maioria. O termo em língua portuguesa, a criação de sinal-termo. Poucas pesquisas eram de língua de sinais para português. Então, a sua preponderante era o contrário, de português para Libras. Então, parece que o português domina mais. Então, essa palavra, o termo da língua portuguesa dominava muito mais do que as línguas de sinais. E nós percebemos também 3 tipos de metodologias utilizadas. A principal delas, a respeito da criação de sinais-termos. É a metodologia mais utilizada realmente. A segunda delas foi a metodologia de recolha de dados, dissertações ou dicionários, glossários, que pesquisavam glossários e dicionários existentes, e para verificar também a entrada delas, a produção de entrada delas era o quê? Em língua portuguesa. Então, se tinha entrada em língua portuguesa e em língua de sinais, mas tudo sempre a partir do português. A terceira delas, nós verificamos a recolha dos sinais a partir da comunidade, dessa língua de uso, que estava em uso. Verificamos por vídeos ou corpos da comunidade surda. Então, essas foram as 3 metodologias utilizadas que divergem uma das outras, que foram encontradas nessas pesquisas. Bem, então, como se deu essa concepção desse corpus? Isso nos inquietou de uma certa forma.
E nós precisávamos decidir o que vamos fazer, que corpus é esse, que constituição de corpus é esse, que pudesse mostrar. Então, nós temos duas perspectivas, que são perspectivas importantes. Das 41 dissertações e teses, dos 41, nós precisamos muito mais a questão da criação de novos termos, muito mais preponderante. Então, nós precisamos, isso nos deu uma certa inquietação. É certo? É corpus mesmo? Não é corpus? O que é? Porque o corpus, ele precisa seguir um processo a partir de uma autenticidade, de uma língua autêntica realmente, a partir da língua de uso, de como essa língua está sendo produzida, e a partir disso, sim, selecionar. Então, nós analisamos documentos e verificamos o corpus que se dá na perspectiva da linguística e o corpus na perspectiva da linguística de corpus. E quais são os processos desses sinais? É o quê? É um processo de criação de sinal ou não é? Não. Então, a gente vai demonstrar isso aqui para vocês. Então, essa definição de corpus na perspectiva da linguística é a publicação de artigos, posters, vocês devem ter visto aqui durante a semana também, mas esse corpus que vem, como se dá essa organização? Organização a partir de glossários, qual é a base de estudo? Sempre verificamos a base muito mais da língua portuguesa para o sinal. E aí tem a produção do sinal e coloca-se o glossário. Mas isso realmente não é autêntico. Não se demonstra ser autêntico. Então, isso nos inquietou muito. Então, nós pesquisamos também vídeos que eram ofertados. Então, o corpus da língua portuguesa, nós temos muito, nós temos livros, nós temos escritas, processos que são escritas, processos tradutórios, inclusive, que auxiliam nesse processo, gravação de voz, que pode ser utilizado como corpus, mas em língua de sinais. Temos vídeos também, temos filmes também, mas o que está por trás realmente é um processo tradutório, e não a língua autêntica como nós deveríamos processá-la a partir da linguística de corpus. E agora, falando sobre a perspectiva da linguística de corpus. Já foi falado, então, sobre a perspectiva da linguística, e agora a gente vai falar da linguística de corpus, que ela sempre, a sua base são textos, partindo de textos, que podem ser textos de línguas orais, textos orais mais gravados, textos escritos. Então, sempre a base da linguística de corpus vem do texto. E há uma diferença principal quando falamos da perspectiva de corpus. Da perspectiva da linguística e perspectiva de linguística de corpus, é que na linguística de corpus usa-se a forma eletrônica como base. Então, tudo que é retirado, extraído, vem de um computador, de um registro eletrônico. A linguística de corpus, ela tem características, ela precisa ter características que a identificam como linguística de corpus. Então, ela precisa ter uma amostragem e representatividade de quem usa essa língua. Ela precisa ter um tamanho, um tamanho finito, tem que ser em formato eletrônico, né? Ele não, voltando ao tamanho, ela não pode ser abrangente demais, ela tem que ter um tamanho, um limite, e principalmente tem que ter uma referência padrão. Então, como essa língua está sendo usada, mas não por grupos ou por muitas variações, mas um padrão de uso dessa língua. Então, a pesquisa nossa ela é voltada para essa segunda perspectiva, porque a linguística de corpus ela busca a autenticidade dessa língua, como essa língua está sendo usada. Um exemplo disso, pode voltar, por favor? Um exemplo da linguística de corpus, hoje pela manhã a professora Ronice apresentou o Corpus Libras, um projeto, e nesse projeto há textos, que o registro em língua de sinais em vídeos não deixam de ser um texto, que é possível que a gente consiga fazer pesquisas de léxicos, de terminologias, a partir desses vídeos.
E ele tem uma referência padrão, ela tem todas as características necessárias para identificar a linguística de corpos, voltada para a língua de sinais, que é a língua em uso. Então, esse projeto é um exemplo de linguística de corpos. Hoje, nós temos, por exemplo, o Corpus Libras, que faz essa pesquisa, e aí depende muito do interesse de quem vai buscar por esse projeto, por essa fonte de pesquisa, mas o objetivo principal é como essa língua está sendo usada. Olhar ela por essa perspectiva dos fenômenos que acontecem nessa língua. Então, se a gente pode pensar em pesquisas da linguística, que elas podem fazer uso da linguística de corpos, ou qualquer outro campo de pesquisa, que pode usar esse material, essa perspectiva da linguística de corpos. Lembra do nosso objetivo de pesquisa, que era fazer um levantamento, fazer um corpus de terminologia da área acadêmica usada pela comunidade surda? Então, nós tentamos alguma metodologia, mas voltada para a linguística de corpos, e aí a gente vai apresentar algumas delas. A primeira metodologia que nós usamos, voltada para, né, mais uma vez, como eu disse, para a linguística de corpos, foi essa. Essa área, né, ela já está consolidada na linguística, né, quando a gente fala de línguas orais. Então, há passos estabelecidos de como preparar esse corpus, e aí a gente a nossa tentativa era seguir esses passos, como a linguística de corpus trata as línguas orais com estudos terminológicos. Então, há procedimentos metodológicos como o levantamento, como a compilação do corpora, os textos autênticos que são encontrados, e aí pensamos, por exemplo, numa ata, que são discussões, é um registro de reuniões acadêmicas. Depois disso, nós fizemos o tratamento desse corpora, esses textos já foram recolhidos, já foram encontrados e recolhidos, e aí eu não sei se vocês lembram que eu falei que a linguística de corpos usa exclusivamente o meio eletrônico para esse tipo de estudo, então nós fizemos um tratamento desse material recolhido, e o terceiro passo é a extração da terminologia encontrada. Então, esses passos metodológicos foram seguidos para essa pesquisa. Então, a partir disso, dessa compilação do corpora, em atas de reuniões de colegiado, no colegiado Departamento de Libras da UFSC, composto por professores surdos, que sempre se dá essas reuniões de colegiado, são em línguas de sinais, sem a necessidade de presença de intérpretes, tradutores e intérpretes, o Departamento de Psicologia, no qual constam professores surdos e professores não surdos, perdão, da UFSCar, que há a presença de tradutores e intérpretes, e também da UNB, com que constam professores surdos e não surdos, e também a necessidade de tradutores e intérpretes, pois há 9 professores surdos dentro dessa instituição. Então, a necessidade de análise dessa corpora, desse corpus, que forma foi? Levantada as atas dessas 3 instituições, dessas reuniões que aconteceram nas 3 instituições, nós fizemos o passo apresentado anteriormente, que o primeiro foi o levantamento dessas atas, todas elas em PDF. Após levantar, após selecionar essas atas, nós tivemos que fazer uma formatação, porque não era possível o sistema que iríamos usar fazer leitura em PDF. Então, por isso, tivemos que converter para TXT, para que o software usado conseguisse captar todas as terminologias que a gente precisaria encontrar. O software usado foi o Anticonc, perdão, Anticonc. Então, o tratamento na linguística de corpos é simplesmente você selecionar toda a terminologia encontrada, que vocês podem ver na imagem, o texto
ele traz a estrutura padrão de um texto, e as palavras, e aí não tem, no tratamento, ele é retirado e excluído tudo que não representa uma terminologia. De palavras comuns não são usadas para pesquisa. Pontuações, preposições, o de, o com, para, tudo que é léxico, que faz parte do léxico, ele é retirado e sobra apenas terminologias da área acadêmica. Então, léxicos comuns não era do nosso interesse, e, portanto, eles foram excluídos nesse tratamento para permanecer apenas palavras termos da área administrativa. Então, legislação, pesquisa, programa, evento, foram palavras que tínhamos interesse em usar na nossa pesquisa. Então, queríamos saber quais são os sinais termos usados para cada palavra encontrada. Pode passar? Ok. Após isso, após o tratamento, encontramos os termos candidatos e fizemos uma organização em tabela separada por instituição. Então, na UFSCar, palavras encontradas, na UFSC, palavras encontradas, e na UNB também. Então, nós temos aqui separada por cores, na UFSC, 106 palavras da área administrativa acadêmica, na UFSCar, 201 palavras, e na UNB, 82 palavras. Só que essas palavras, vocês estão vendo que é em português, não é? Então, todas elas, 106 em uma instituição, 201 em outra e 82 em outra, eram palavras a partir da língua portuguesa. Então, aqui eu trouxe só um exemplo do que foi encontrado. Nós temos outras tabelas com palavras compostas, palavras com mais de 3 palavras, mas aqui é só um recorte. Bem, então aqui nós temos o desafio das pesquisas, que realmente a base foi a língua portuguesa. Então nós gostaríamos de verificar a partir da língua de sinais, a partir da questão natural da língua, porque esse era um dos objetivos, por conta de que forma se dá, a partir da língua natural, da espontaneidade das informações que poderiam surgir, por conta dessa autenticidade mesmo. Então, claro, nós fomos registrando os termos que foram surgindo em língua de sinais, mas nós sentimos que esse primeiro método, essa metodologia poderia ser descartada. Aí a nossa energia acabou ficando um pouco mais baixa, mas passamos à seguinte, a próxima. Então, passamos à metodologia 2. Bem, a primeira metodologia se mostrou que, por conta de ter uma base muito mais da língua, a partir da língua portuguesa, se mostrou ineficaz. Então, passamos a um pensamento de uma segunda metodologia, que foi da entrevista, a entrevista gravada em língua de sinais. Quais eram os critérios dessa entrevista? Então, é preciso selecionar alguns critérios e o perfil de quem poderia participar. O primeiro deles, ser surdo. O segundo, ser professor universitário por um período, mas precisava trabalhar por um período superior a 3 anos, porque os professores precisavam demonstrar um certo nível de experiência docente. O terceiro deles foi analisar a importância, se eles participavam de outros congressos também. Então, nós, de universidades ou institutos, nós também participamos muito de entrevistas, às vezes, ou pedir a liberação dessas entrevistas. Então, selecionados esses, atuar em uma ou das 3 instituições proponentes desses estudos. Por isso, a necessidade desses 3 requisitos. Mas pensamos nisso, falando, vamos fazer um pequeno teste desses 10 candidatos, convidados, professores, vamos fazer um teste?
convidar um primeiro para fazer um teste, para verificar se tem necessidade de correção ou não, aí depois a gente passa, então, ao convite dos demais. Então, dito isso, pedimos a autorização de uso de imagem, para que pudéssemos gravar essa informação, caso surgissem algum fato interessante, pudéssemos utilizar esse material. Mas queria entrevistar, mas por que queria me entrevistar? Qual é o objetivo dessa pessoa? Então, a professora Mariane, eu, Tuxi, e a professora Joyce, apresentávamos, explicávamos no vídeo qual era o objetivo desse trabalho. E então nós tínhamos dois caminhos. O primeiro deles, dois eixos, perdão. O primeiro eixo era a caracterização dos participantes, em qual universidade, perguntávamos em qual universidade você trabalha, a partir de então, quais cursos você dá aula, em quais áreas de atuação você está, qual seria o departamento que está vinculado, esse é o sinal que eu utilizo na UNB para departamento. E aí nós precisávamos entender também quais eram os cursos lecionados, para tentar entender, verificar se há diferença também por conta da área de atuação dentro da universidade. E perguntávamos, em que ano você entrou na universidade como professor? Ou ainda, você foi aluno dessa mesma universidade, você fez o mestrado, o doutorado, a pós-graduação, que forma você entrou nesse ambiente universitário? Foi direto para professor ou não? E depois nós verificamos quais eram as fases percorridas por esse professor. Já foi para se tornar professor efetivo. E aí, só você é professor efetivo ou você é professor de verdade? Essa era uma estratégia também, porque acabávamos tendo essa interferência também, ou para tornar a entrevista mais leve. Com o segundo eixo, nós temos a participação em conselhos e atividades administrativas, e nós queríamos separar. É um grupo menor em língua de sinais, que língua era feita essa participação? Tinha participação de tradutor e intérprete ou era direto na língua de sinais? Então, perguntávamos, você participa de reuniões de curso e departamento em qual você está vinculado? Em qual língua acontecem essas reuniões? Se já exerceu alguma atividade administrativa em sua universidade? E se sim, qual delas? Em um tom mais de conversa, para deixar mais leve e natural. Então, nesses dois eixos. Então, ao final da conversa, no Zoom, por conta da pandemia, é claro, a gente não podia se encontrar de forma presencial, e aí a gente, muito obrigada, agradecia, foi um prazer por suas explicações, por conta das regras, explicávamos ao final delas, cada uma do que seria utilizado, e aí fazia perguntas, posso perguntar algumas questões, e aí a gente pensava que, com essa conversa, por conta de ser uma gravação, não colocamos nenhuma palavra em português, poderia ser tudo em língua de sinais, e gravado. E aí a professora Mariane explicava, explanava tudo isso. E aí eu, professora Joyce, e a professora Mariane, a Mariane com a conversa ali ligada, conversando, e eu, a professora Joyce, com a nossa tela desligada. Mas, na verdade, quais foram os desafios da pesquisa? Eu trabalho na universidade tal, meu sinal é esse, o departamento é esse. A gente pensou que isso fosse ocorrer, mas, na verdade, não. Era em língua de sinais? Sim. Uma língua de sinais natural? Sim, também, mas era muito mais um léxico comum. Surgiam poucos termos que eram utilizados na conversa, mas, em sua maioria, um léxico comum, de uso natural, de uma conversa muito mais ambientada, aberta, não era direcionada para aquilo que a gente gostaria, não era específico para um ambiente acadêmico administrativo. Então, por conta disso, nós tentamos verificar essas respostas, conversávamos, explicávamos, como é que foi a reunião, é muito mais conduzida, às vezes, direcionada ou intermediada por intérpretes. Durante as reuniões de colegiado, esse é o sinal que nós utilizamos na UNB,
dessa forma, colegiado. Nós sabemos que tem uma variação grande de reuniões. Então, no colegiado, por exemplo, da UNB, não existe um colegiado que seja em língua de sinais, sempre há a presença de intérpretes. Então, por conta disso, acabávamos tendo uma conversa natural, sim, espontânea, sim, mas não conseguimos coletar as áreas, o que nós necessitávamos, os termos que eram focados nos termos acadêmico-administrativos. E aí, quem sabe, por conta de uma outra análise, nós podemos fazer uso desse material, mas naquele momento não se mostrou eficaz com essa produção. O que essa metodologia nos mostrou ser falha. Então, essa metodologia, 1 falha, 2 falha, partimos para a terceira, na tentativa de encontrar uma que pudesse ser eficaz. Novamente, muito inquietas estávamos, muito inquietas até esse momento permanecemos. E pensamos, não, vamos verificar no YouTube, com questões que são de reuniões de conselhos universitários, que estão reuniões acadêmicas, que pudessem de unidades acadêmicas que pudessem estar disponíveis no YouTube. Bom, então nós pegamos os links e fomos colocando aqui nessa tabela, com 18 links que conseguimos verificar de instituições das mais diversas e queríamos analisar. E aí, o final se mostrou falha também, porque é só com a presença de intérpretes das mais diversas regiões do Brasil. E muitas vezes não tem conhecimento desses sinais ou não tem conhecimentos acadêmicos. Reuniões de departamento mediadas por interpretação em língua de sinais. Reuniões que eram conduzidas em sua maioria, nem sua, não maioria, mas sua totalidade, conduzidas na língua portuguesa. Então, isso, novamente, os desafios da pesquisa parece que, por sua própria condução, ser por intérprete e da língua portuguesa, não se mostrava uma expressão natural, um léxico comum também era utilizado, e os vocabulários que a gente esperava encontrar, se mostraram falhos novamente, não encontramos. Então, o que nos deixou muito tristes, novamente, verificamos que, pela linguística de corpos, essa metodologia não era a adequada, porque deveria ser por muito base de uma língua autêntica. Por isso, fomos para outra tentativa. Então, os métodos anteriores falharam, fomos para a quarta tentativa, quarto método, para ver se conseguiríamos alcançar o nosso objetivo. Dessas 3 universidades participantes da pesquisa, uma delas, o departamento tinha reuniões, encontros que eram mediados pela língua de sinais. E aí, por conta disso, tivemos a ideia de partir para um novo método, um quarto método, retirado dessas discussões que aconteciam no departamento, que usavam a língua de sinais como meio de comunicação. Nessas discussões que aconteciam em departamentos, nessa universidade, o corpus encontrado, encontramos 6 vídeos, que eram reuniões gravadas, e por isso recolhemos esses vídeos. Após isso, com o uso do sistema ELAN, fazíamos uma análise do que era dito, e em termos que tínhamos interesse, fazíamos a seleção desses termos para análise, e para após isso, transcrevê-los. E aí, lembramos que o sistema ELAN poderia contribuir com essa pesquisa, com esse processo de transcrição. Identificamos esses termos, selecionamos, separamos em uma tabela, só que nós percebemos que esse caminho era um caminho promissor, era possível utilizá-lo para o nosso objetivo de pesquisa, porque a intenção era identificar esses sinais usados em circulação natural, uma língua em uso. Então, a gente não podia esquecer do nosso objetivo primeiro. Por isso que as metodologias anteriores, os métodos anteriores, eles não funcionaram.
Certo. Definimos que o novo caminho seria esse, mas ele também trouxe desafios e alguns limites para a nossa pesquisa. Ao ter acesso a esses vídeos, esses 6 vídeos, nós identificamos que, na verdade, esses vídeos só partiam de uma universidade. Nós queríamos que as outras universidades também fornecessem esse tipo de material. Mas como as reuniões elas eram mediadas em língua portuguesa, com a interpretação para a língua de sinais, ela não seria eficaz, necessária para o uso da pesquisa. Então, apenas um departamento forneceu, né, o corpus para a nossa pesquisa, porque as outras só usavam a língua portuguesa, e essas discussões em língua portuguesa não nos possibilitou utilizar como fonte para a nossa pesquisa. Após esse corpus, fizemos uma transcrição para o Elan, e nós precisávamos decidir o que fazer com isso. Nós usaríamos o sistema de glosas, ou a transcrição de toda a conversa que estava acontecendo nessas reuniões. Tudo isso para atingir o nosso objetivo principal da pesquisa. Então, decidimos usar, então, glosas para recolher esses termos, para selecionar esses termos para pesquisa. Então, mesmo assim, nosso objetivo, nosso desafio maior foi ter essa fonte vindo de apenas uma universidade. Ela não poderia ser apenas essa nossa única referência de identificação desses sinais termos. Nós queríamos uma representatividade maior de outras universidades, e elas não nos trouxe satisfação ter apenas uma universidade, e por isso se tornou um desafio também. Mas, mesmo assim, parecia ainda ser um método mais eficaz, promissor para a nossa pesquisa. Convictas de que tínhamos descoberto um método melhor, a gente ainda tentou um 5º método. Mesmo assim, né, mesmo não tão satisfeitas, nós partimos para um próximo método, que foi o corpus Cephals, que a gente chama aqui. Cephals. Então, vocês estão vendo que nós viemos de outras tentativas, mas isso não nos fez desistir. Por isso, no mês de março, a UFSC, ela organizou um evento, que era um seminário, que foi o primeiro seminário de formação acadêmica em Libras e Línguas de Sinais Internacional para pesquisadores surdos. E nesse evento, houve participação de professores surdos de todo o Brasil. Foram 65 professores participantes desse evento, e aí sim nós tivemos certeza que encontraríamos representatividade, referência padrão, todas as características que eu apresentei anteriormente sobre a linguística de corpos. Vocês lembram? Então, identificamos que esse sim era o momento, esse sim era o método que conseguiríamos atingir o nosso objetivo. Agora, um detalhe é que a Cephals, ela não tinha, não era um corpus pronto, né? Nós precisaríamos produzir e elaborar esse corpus. Então, a Cephals, ela se mostrou muito importante, foi um momento que reuniu professores surdos, professores universitários, e no ato de inscrição, os professores preenchiam algumas informações acerca do perfil. Então, isso nos possibilitou extrair essas informações a partir da inscrição. Dentre esses 65 professores, 46 permaneceram, não trocaram a universidade, permanecem em suas universidades. Então, organizam projetos dentro do seu ambiente universitário. Outra informação, dos 17 pesquisadores, eles se deslocaram em um tempo de sua universidade inicial para uma outra instituição. Então, esse também é um dado importante,
Por que essas informações são relevantes para outros locais? Muitas vezes eles pegavam essas informações e trocavam dentro das suas instituições, compartilhavam esse conhecimento prévio que já tinham. Então, aqui nós temos um desenho do mapa do que foi feito, nós verificamos uma maior movimentação na região sudeste e sul, Minas Gerais, São Paulo e Santa Catarina, mas vocês vejam aqui esse desenho, que da região norte temos poucas pesquisas, né, da região norte e nordeste, poucos pesquisadores que se dispuseram. Então, esse corpus representativo, ele tentou muito mais pegar esse corpus de representatividade do Brasil inteiro, de uma forma geral, com a ausência de algumas regiões, obviamente, mas a organização e como se dá essa linguística ou essa língua representada. Perdão, pensei que fosse para sair, mas estou aqui ainda. Então, os procedimentos pré-coleta que foram necessários da gravação da pré-coleta, então, nós precisamos ter os prévios, os preparamentos prévios. Então, era o contato com o coordenador do Cefaus, solicitando autorização para envio para cada um dos participantes, para nos autorizarem a gravação. O TCLE, o contato de adesão dos participantes. Dito isso, nós precisávamos, porque nós estávamos vivendo um momento de pandemia, não sabíamos como deveria ser organizado, ficamos um tempo por conta desse contexto pandêmico também, a necessidade de gravar, de que forma nós poderíamos gravar essas informações, coletar esses dados mesmo. Então, a disponibilidade de equipamentos. E aqui, por exemplo, tenho que ficar presa num local. Então, como se dá a gravação? Não poderia cortar, não poderia andar muito junto. Então, é necessário que mantenha para que se perceba essa questão da disponibilidade dos materiais. Quantas câmeras eram necessárias? Uma pessoa para ficar modificando ali? Não dava para ser isso. Então, era necessário um preparo prévio de disponibilidade dos materiais e organização desses materiais, teste e manuseio. Então, esses são os procedimentos pré e os procedimentos pós-coleta. De que forma foram? Nós passamos por uma compilação. Eu estou na UNB. A professora Joyce na UFSCar. Antes ela estava na UFSCar em São Paulo. A Mariane aqui na UFSC em Santa Catarina. De que forma nós poderíamos conversar e dialogar sobre esse material produzido? Então, nós pegamos, compilamos, armazenamos e identificamos o corpus a partir do Google Drive. Então, esse corpus, às vezes, a gente ficava horas no computador. Se perdesse alguma coisa, tinha que voltar novamente. Então, o que era necessário entender, o que era preciso compilar? De que forma compilávamos essas informações? Então, assistia. No momento que a gente via, sim, víamos dados importantes, porque estávamos as três presentes naquele momento. Quando a gente assistia, a gente falava, ai, meu Deus, anota o minuto, anota a hora, quem era que estava produzindo aquilo para verificar qual era o nível. Porque uma pessoa, eu vi, Joyce viu, Mariane viu, e depois víamos novamente para verificar mesmo se aquela informação estava correta com o que havíamos entendido. Isso é a anotação linguística do corpus. Então, passamos à última fase, que foi a extração de seleção e listagem dos sinais termo. E aqui nós temos uma pequena amostra. Então, lembra-se, no Cefaus nós tivemos 65 professores que vieram. Infelizmente, claro, nós temos 309 como colocamos, mas faltam muitos professores, mas é uma pequena amostra para vocês aqui do que foi recolhido. Talvez vocês conheçam os sinais produzidos, outros conhecem sinais diversos que aqui não estão por conta dessa ausência desses outros professores. Pode voltar, por favor? Volta, vai voltar, não ir. Aí. Então, nós temos 6 sinais, uma variação linguística de a produção de 6 sinais a partir da palavra extensão. Então, nós temos extensão produzida dessa forma também é produzida extensão, alguns conhecem, estou vendo aqui alguns balançarem a cabeça. Extensão produzida dessa forma, alguns falam sim, outros falam que não conhecem ou não conhecem. Extensão,
produzido dessa forma, vejo aqui que alguém balançou a cabeça, e extensão sendo produzida dessa forma também. Tuxi respondeu que na UNB se usa assim também. Então, isso são registros, foram coletados. Quais eram os mais utilizados ou não? Tem extensão aqui, eu vejo alguns respondendo também de outra forma, que são necessários fazer essa coleta também. Uns são realizados com uma mão dominante ou com as duas. Verifiquei que são com as duas mãos. Ou uma mão que é mais utilizada e a outra não. Então, são questões que são importantes, relevantes, que nos levam a questionar. E eu falava, não, nossa, mas é outra pesquisa, é outra coisa. Então, passamos a um segundo exemplo. Foram 3 sinais que foram utilizados para o projeto. Projeto dessa forma, dessa e dessa forma. O outro foi o sinal para departamento, que também foram encontrados 3 dessa forma e dessa forma. Então, podem ter, claro, outros sinais, uma variação linguística também. O próximo, nós encontramos também 6 sinais distintos para coordenação, sendo representado dessa forma, dessa e outro dessa forma e assim também. Então, o que a gente verifica nesses vídeos é relacionado à coordenação muito mais ao coordenador do que coordenação à área administrativa. Então, pareciam que eram confusos muitas vezes, a gente, inclusive uma pesquisa outra que pode ser realizada a partir dessa informação. É o coordenador ou a coordenação. Então, uma amostra de corpos de sinais novos, que foram ali, foram momentâneos, espontâneos, na verdade, e que nós também fizemos a coleta, que o objetivo não era esse, mas ocorreu durante a pesquisa. Então, nós temos níveis acadêmicos que os professores utilizam. Professor e assistente, não, ficou dessa forma. Professor auxiliar, perdão, professor assistente, professor adjunto, professor associado, que são níveis, e o professor titular, porque são níveis nos quais os professores, a carreira acadêmica do docente. E também qualis, que são níveis de publicações, A1, A2, B1, B2, B3, então qualis ficou dessa forma. Claro, tem outros, muito mais, acredito que possam haver outros também, e seria interessante partilhá-los conosco, ou que nós pudéssemos saber também. Então, essa amostra que apresentamos aqui é para vocês verem quantos sinais termos foram encontrados. Na metodologia 1, nas atas, né, que vimos os passos na linguística de corpos, que vem de um formato eletrônico, nós encontramos 427 termos, mas todos eles partiam da língua portuguesa. Em verde e amarelo, nós temos a linguística de corpos em libras, esse corpus em libras, no departamento, e nós encontramos 340 sinais termos em língua de sinais que partiam da língua de sinais. E a Cefaus, 163 sinais termos. Então, tudo isso partindo da língua de sinais. Então, nós não estamos aqui com a proposta de apresentar um valor, qual é o mais importante, qual é o mais valioso para nós, mas a gente está deixando claro que a nossa intenção é o que parte da língua de sinais, é a visão, é a preocupação com a língua de sinais, porque todas as pesquisas anteriores, elas partem da língua portuguesa. E hoje a gente percebe e tenta mostrar aqui que é possível, sim, retirar um corpus vindo da língua de sinais. Então, a proposta, ela iniciou com um glossário, né? Inclusive é o tema da nossa palestra aqui, e após todo esse percurso, nós percebemos que não vai ser só um glossário, né? Nós temos a intenção de transformar isso em um dicionário terminológico acadêmico, administrativo bilíngue, que será chamado DETAB. Nós não pensamos ainda no sinal para ele, mas esse dicionário, ele vem com a proposta de apresentar esses sinais termos encontrados, levantados, a partir desse corpus, em um departamento de Libras,
e do Cefaus. Esse dicionário, ele já tem 291 termos identificados, selecionados, que serão organizados estruturalmente. E nós pensamos em separá-los por categorias. Claro que nós três ainda não discutimos, não fomos a fundo ainda, mas, esse momento, nós já temos categorias já pré-definidas, relacionadas com verbos, substantivos, áreas de conhecimento, e área de conhecimentos pode ser linguística, educação de surdo, essas áreas de conhecimento que já é comum dentro da academia, e instituições. Então, o que identificamos nas instituições, nas universidades, quais sinais são usados para CNPq, para CAPES, isso tudo vai ser tudo compilado em um dicionário. Como conclusão dessa nossa apresentação até agora, nós tivemos tentativas, vocês viram aqui que a gente apresentou 5 tentativas, e aí nós concluímos com esses testes que é possível, sim, fazer uma pesquisa terminológica, usando a língua de sinais como fonte, e não precisa ser subalterna à língua portuguesa. É possível, sim, a gente ter uma visão exclusiva e voltada para a língua de sinais, porque esse tipo de pesquisa, que tem como base a língua portuguesa, ela é uma pesquisa que já acontece já há muito tempo e precisamos mudar um pouco a visão com respeito a isso. Uma outra coisa que a gente pode concluir é que essa construção de um corpus, ele tem que ser autêntico, apresentar a língua de fato, o que está sendo produzido espontaneamente por essas pessoas. Um contexto real de comunicação. No Cefaus, quem estava apresentando, quem estava falando, era uma palestra formal, mas as pessoas iam fazer perguntas, a participação de outros professores aconteciam e esses momentos foram registrados e tornou isso o nosso corpus de pesquisa. Uma outra coisa que a gente concluiu é que é preciso a gente inaugurar uma nova forma, um novo processo metodológico. Se a gente pensa em um glossário, um dicionário, ou da lexicografia, ou da terminologia, é preciso de um corpus que parte de uma língua autêntica. Nós queremos mostrar aqui que, claro que há pesquisas em áreas da terminologia que também que tem uma preocupação ou que tem um objetivo de criação de sinais. Nós não estamos aqui para dizer que isso é errado, para julgar, não é essa a nossa intenção. O que nós queremos aqui é mostrar que até hoje, o que nós encontramos é uma recorrência de pesquisas que têm uma preocupação em criar sinais, mas não é para ser só assim. Nós precisamos de um outro tipo de pesquisa, né, com outro olhar, uma outra perspectiva, e é o que nós nos propomos agora, que isso tem que partir com a intenção de valorizar a língua de sinais. Também propor estratégias de política linguística. Olhar para a língua, essa língua autêntica, em vivo, que está acontecendo ali, com aqueles falantes, e não algo in vitro, que está sendo feito numa espécie de laboratório. E também, uma outra conclusão é viabilizar novos mecanismos para entender esses níveis fonológicos, morfológicos, sintáticos da língua de sinais. Isso é possível também a partir dessa pesquisa. Por último, nós concluímos que não tem um jeito certo ou um jeito errado de pesquisar. O que há é um jeito que você deve seguir. O que você acredita que é possível, o que é preciso, com a intenção principal de valorizar a língua de sinais e o que ela nos mostra. É isso. Próximo. Essas são as referências bibliográficas. Nós agradecemos.
Bem, então aqui nós temos uma pequena lembrança para cada uma de vocês. Então, parabéns, foi uma palestra maravilhosa, tenho certeza que nós nos aprofundamos muito no conhecimento. Muito obrigada.